Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé. E para isto eu quero usar um texto aqui da epístola do apóstolo São Paulo, direcionado à igreja em Roma, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo de número 17 ao versículo de número 21. Está escrito: a ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos, se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, exaltado, engrandecido seja o seu nome. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, grandioso, excelso. Ó Pai, nesta noite eu te peço que esta palavra passe do nível do intelecto, mas que ela desça ao nosso coração, produzindo vida e vida em plenitude para o louvor da sua glória, trazendo transformação de dentro para fora. E que nesta noite o nome do Cristo vivo seja engrandecido, seja enaltecido, seja glorificado para o louvor da sua glória. Espírito Santo de Deus, se move em nós e através de nós, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um livro cujo autor é o apóstolo São Paulo, direcionado à igreja em Roma. E quando nós observamos e analisamos este livro de Romanos, nós vemos alguns assuntos teológicos que é saltitante aqui dentro deste livro. Por exemplo, o apóstolo São Paulo trata aqui neste livro da justificação pela fé sem as obras da lei. E quando nós nos reportamos para o capítulo 1 do livro de Romanos, nós vemos o apóstolo São Paulo enfatizar e externar que Jesus é o Filho de Deus, que foi declarado-se Filho de Deus com poder e pelo Espírito de santidade. No versículo 16 do capítulo 1, o apóstolo São Paulo enfatiza e externa o poder de Deus manifestado por meio do Evangelho para a justificação e para a salvação de todos os homens. E ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: o justo viverá por sua fé. Ele faz aqui menção do livro do profeta Abacuque, esta declaração: o justo viverá por sua fé. E quando nós fazemos uma análise deste livro, uma análise teológica, nós chegamos à seguinte conclusão: o justo morreu pelo injusto para tornar justo o injusto, ou seja, Cristo Jesus morreu a nossa morte, para que por meio da sua morte nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, termos o perdão, a salvação e a vida eterna. E quando nós chegamos aqui no capítulo 12, nós vemos claramente o apóstolo São Paulo ensinando a igreja
em Roma, correlacionado ao culto ao Senhor. E ele traz aqui algumas normativas. A igreja de Roma que eles deveriam seguir na liturgia do culto ao Senhor Jesus. E em segundo lugar, o apóstolo São Paulo trata dos dons de serviço outorgado à igreja pelo Senhor Jesus para ajudar no desenvolvimento e crescimento da igreja. E em terceiro lugar, o apóstolo São Paulo ensina a igreja a praxe cristã, em que o amor deveria ser sem fingimento entre os cristãos de Roma. Se não, vejamos, o amor seja sem fingimento. Odiai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal. Proferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então o apóstolo enfatiza aqui a praxe. O apóstolo enfatiza aqui alguns ensinos em que a igreja de Roma precisava transitar, praticar, para que eles pudessem manifestar o caráter de Deus por meio deste comportamento que Paulo aqui traz doutrinariamente para a igreja de Roma. E o apóstolo continua dizendo para a igreja que eles deveriam ser hospitaleiros, eles deveriam abençoar os que os perseguia, abençoar e não amaldiçoar. Ele também traz aqui que a igreja precisava se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, ser unânime entre eles, não sendo orgulhosos, mas pronto a acompanhar os humildes e não ser sábio aos seus próprios olhos. O que é ser sábio aos próprios olhos? Aqueles que não seguem a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus, tendo como errada e tendo como certo as suas escolhas. Isto é ser sábio aos seus próprios olhos. Mas Paulo continua dizendo: a ninguém devolver mal por mal. Ou seja, Paulo chama a igreja de Roma a um lugar de uma vida de piedade, onde o amor, a bondade, a misericórdia, a complacência deveria ser o fundamento, deveria ser o sustentáculo, porque em fazendo assim, eles estariam refletindo o caráter de Deus e a essência de Deus, que é o amor. Porque ele diz: a ninguém devolver mal por mal, mas procurar fazer o que é certo diante de todos. Então, isto aqui é um convite a um posicionamento antagônico às narrativas, às ideologias deste mundo que prega o ódio. Mas Paulo está dizendo para a igreja que eles deveriam viver neste lugar de não devolver mal por mal, mas procurar fazer o que é certo diante de todos, mesmo quando não há reconhecimento. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos viver neste lugar de praticar o bem, até mesmo para aqueles que nos faz o mal. E ele diz no versículo 18: se possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Ou seja, os crentes de Roma, Paulo está ensinando que eles deveriam ser promovedores da paz, porque transitando neste lugar, eles seriam pacificadores, e por ser pacificadores, eles mesmos seriam identificados e chamados de filhos de Deus. Paulo diz ainda: amados, não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Isto aqui nos traz uma exortação e um confronto a ter um posicionamento de não se deixar vencer pelo mal, de não se deixar ser influenciado pelo mal, mas em vez de devolver o mal, nós precisamos devolver o mal com o bem, pagar o mal com o bem e entregar a nossa causa a Deus, que é o justo juiz, que se encarregará, quando nós não pagamos mal com mal, de julgar cada um segundo as suas obras. Porque Paulo diz: amados, não vos vingueis
a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Então o apóstolo São Paulo ensina a igreja de Roma que eles não deveriam pagar mal por mal, mas pelo contrário, eles deveriam entregar a Deus, porque do Senhor é a vingança. E da mesma forma, quando nós temos este mesmo posicionamento diante das afrontas, das calúnias que as pessoas fazem contra nós, em vez de devolver na mesma moeda, nós perdoamos, nós servimos aos mesmos que está nos ofendendo, nós estamos tendo um posicionamento digno do Evangelho, e quando nós fazemos desta maneira, nós estamos dando lugar à ira de Deus, e Ele diz: a vingança é minha, eu retribuirei. Então, diante das afrontas, não devemos devolver na mesma moeda, mas dar lugar à ira de Deus, pois é isto que Paulo está ensinando à igreja. Paulo continua dizendo: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizer isto, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Ou seja, quando nós temos um posicionamento de perdoar, de amar os nossos inimigos, com esta atitude, os nossos inimigos vão ser conscientizados: como que eu fiz mal? E ele teve a oportunidade de me devolver o mal, e ele está pagando o mal que eu fiz a ele com o bem. Esta pessoa será conscientizada e ela terá a oportunidade de se arrepender e fazer diferente daquilo que ela fez. Então, em vez de se vingar, nós precisamos ter um posicionamento de não pagar mal com mal, mas pelo contrário, vencer o mal com o bem. Porque Paulo diz aqui no texto: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, isto nos confronta a ter um posicionamento digno do Evangelho, porque a palavra do Senhor traz a narrativa aqui no livro de Romanos, capítulo 5, que quando nós ainda éramos inimigos, Deus prova o seu amor ao ter Cristo morrido por nós. Então, como filhos de Deus, nós precisamos ter este mesmo posicionamento. Em vez de pagar mal com mal, nós precisamos vencer o mal com o bem. Porque quando nós fazemos desta maneira, não pagando mal por mal, mas pelo contrário, vencendo o mal com o bem, nós estamos manifestando o caráter de Deus, nós estamos manifestando a essência de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos refletir, manifestar o caráter de Deus. E em fazendo assim, nós estaremos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo ensinou a igreja em Roma. E esta direção, esta doutrina, estes ensinos não foi somente para a igreja em Roma, mas é principalmente para nós, igreja do presente século, que precisamos estar neste lugar de não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Dito isto, eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema: vencendo o mal com o bem. Primeiro exemplo está aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 26. A palavra de Deus traz aqui na sua narrativa, na sua tratativa, que houve uma grande seca. Isaac vai procurar Abimeleque e este permite que Isaac habitasse na sua terra em Gerar. E a palavra do Senhor traz a narrativa que Deus aparece para ele e diz: não desça ao Egito, mas habita na terra que eu te ordenar. E Deus fala com Isaac para habitar em Gerar, na terra dos filisteus, pois no futuro Deus daria a sua descendência. E a palavra de Deus diz que quando Isaac está aqui em Gerar, Isaac diz para os filisteus que a sua esposa Rebeca era sua irmã, com medo de ser morto pelos homens da terra. Porém, em determinado momento,
A Bíblia diz que Abimeleque, olhando pela janela, viu Isaque se alegrando com a sua esposa e o mandou chamar e disse para ele: o que fizeste? Facinho algum dos homens poderia tomar tua mulher e trarias mal sobre nós. Isaque diz para ele que o motivo que ele havia feito daquela forma era porque ele havia ficado com medo de os homens o matar para poder ficar com a sua mulher Rebeca, pois Rebeca era muito atraente. E quando Isaque revela isto, a palavra do Senhor traz a narrativa que Abimeleque dá uma ordem ao seu povo que ninguém tocasse em Isaque e nem na sua esposa Rebeca. E a palavra do Senhor traz a narrativa, traz a tratativa que Isaque neste ano prosperou de uma forma grande e abrangente, pois Deus o havia abençoado. Se não, vejamos. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso e possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejava. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso que nós. Então Isaque partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os havia entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa deste, por isso deu-lhe o nome de Sitna. Isaque partiu dali e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Então nós vemos aqui que quando Isaque vai até Abimeleque e pede para habitar em Gerar, ele permite no início, mas quando ele viu que Isaque estava prosperando, que Isaque havia sido engrandecido por Deus de uma forma ampla e abrangente, ele com seu povo começou a invejar Isaque, a tal ponto de convidar Isaque a se retirar de Gerar da sua terra. E a palavra de Deus diz que Isaque não resistiu, mas pelo contrário, Isaque se retira da sua terra. E a Bíblia diz que quando Isaque está aqui no vale de Gerar, Isaque torna a descavar os poços que os servos do seu pai Abraão havia cavado e os filisteus havia aterrado logo após a morte do pai de Isaque, Abraão. E a palavra de Deus diz que ele descava o primeiro, houve confusão entre os pastores de Gerar com seus pastores. Ele torna a cavar o segundo, da mesma forma houve discrepância. E em terceiro lugar ele cava e achando água, porém aqui já não houve mais confusão. E ele dá o nome Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. E no versículo 23, o texto traz aqui a narrativa: depois ele subiu dali e foi para Beceba. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, por amor do meu servo Abraão.
Então Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e seus servos cavaram mais um poço. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo com Alzate, seu amigo, e ficou chefe do seu exército. Isaac perguntou-lhes: por que viestes encontrar-me, visto que me tratastes com hostilidade e me expulsastes? Eles responderam: temos visto claramente que o Senhor está contigo. Pelo que dissemos, façamos agora um juramento entre nós e ti. Vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos fará mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam, e levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaac os despediu, e eles se despediram dele em paz. Então nós vemos aqui que após Abimeleque ter invejado Isaac, ter expulsado Isaac de Gerar, Isaac já estava habitando em Beceba. Ele vai ao encontro de Isaac e propõe a Isaac uma aliança de paz. E neste momento Isaac teve a oportunidade de devolver o mal com o mal. Mas Isaac teve um posicionamento não de pagar mal com mal, mas Isaac pagou o mal com o bem. E aqui nesse texto, com este comportamento de Isaac, isto nos ensina que aquilo que as pessoas fazem contra nós revela quem elas são, na sua essência e no seu caráter. Mas aquilo que nós fazemos também revela quem nós somos, na nossa essência e no nosso caráter. E quando nós, diante o mal que as pessoas praticam contra nós, seja por atos, por palavras ou ações, e nós temos um posicionamento de não agir da mesma forma, mas pelo contrário, nós pagamos o mal com o bem, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Isaac poderia ter, aqui neste momento em que Abimeleque veio propor aliança, se recusar a fazer o bem àquele que havia feito mal a ele. Porém, Isaac tem um posicionamento digno de um servo de Deus. Isaac decidiu não pagar mal por mal, porque quando Abimeleque veio com seu amigo, com o chefe do seu exército, Isaac pergunta para ele: por que vieste? Vocês se levantaram contra mim, me fazendo mal, me tratando com hostilidade. E quando ele expôs diante de Isaac os desejos que ele tinha no seu coração, porque ele estava temendo, porque afinal Isaac havia se tornado poderoso, Isaac aceita a aliança de paz. Isaac oferece aqui um grande banquete para eles, pagando o mal com o bem. E não obstante, quando Abimeleque vem até Isaac, Isaac questiona ele: por que vieste? E a palavra do Senhor diz que eles responderam: temos visto claramente que o Senhor está contigo. Pelo que dissemos, façamos agora um juramento entre nós e ti, e vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos fará mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. E a palavra de Deus traz aqui a narrativa que Isaac oferece um banquete. Diante disto, Isaac teve a oportunidade de pagar o mal com o mal, pois Abimeleque, juntamente com seu povo, além de invejar Isaac, expulsa Isaac da sua terra. Isaac tinha tudo para devolver o mal, pois Isaac teve um comportamento digno de um servo de Deus. Isaac paga o mal com o bem. Isaac oferece um banquete a eles, aceitando a aliança,
aceitando o acordo que eles estavam propondo para Isaac, se não vejamos. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam e levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaac os despediu e eles se despediram dele em paz. Então nós vemos aqui que Isaac poderia ter pago o mal com o mal, porém Isaac decidiu pagar o mal com o bem. Porque diante daquilo que as pessoas fazem contra nós, elas estão manifestando quem elas são. Mas quando nós, diante do mal que nos fizeram, decidimos fazer o bem, nós também estamos manifestando quem nós somos na nossa essência, quem nós somos em Deus. E como filhos de Deus, nós não fomos chamados para disseminar o ódio, a mágoa, o rancor. Nós fomos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra, porque quando nós exercemos o nosso papel de luz e sal da terra, nós estamos manifestando o caráter de Deus. Então, meu amado e minha amada, talvez você tenha vivenciado, tenha passado por esta situação. Pessoas têm invejado você, pessoas têm te caluniado, têm te difamado, têm te criticado, te perseguido. E você tem vivido tempos de angústia na sua vida. A palavra de Deus para a sua vida nesta noite é: não pague mal com mal. Não te deixe vencer pelo mal. Mas pelo contrário, tenha este posicionamento que Isaac teve, de não se deixar vencer pelo mal, mas pelo contrário, venceu o mal com o bem. Porque quando nós fazemos desta maneira, quando nós nos comportamos desta maneira, nós estamos manifestando o caráter de Deus. Isaac poderia ter enfrentado os pastores do Vale de Gerar, contendido com eles, enfrentados, guerreado contra eles. Porém, a Bíblia diz que quando ele descava o primeiro poço, houve contendas, ele simplesmente segue para outro. Quando cavou o segundo, tornou a haver contenda. Ele deixa e cava o terceiro. É quando não houve contenda e ele dá o nome Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar. Então, meu amado e minha amada, Isaac, ele tinha força, tinha poder aquisitivo para enfrentar os seus inimigos, mas ele decidiu tomar o caminho da paz, porque como filhos da paz, nós precisamos refletir por meio deste comportamento o caráter de Deus. E nós precisamos, no presente século, aplicando a nova aliança ao presente século, diante das afrontas dos inimigos, nós precisamos ter um posicionamento de não pagar mal com mal, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. É contra esses seres que nós lutamos, não contra as pessoas. Então, quando alguém se levanta, nós precisamos ter discernimento para discernir quando é imaturidade da parte da pessoa, quando é a carne, ou quando é o diabo influenciando. Então, quando é o diabo, nós precisamos decidir enfrentar Satanás, não a pessoa. A pessoa a gente perdoa, a pessoa a gente ama, a pessoa a gente intercede por ela para que seja liberta do engano de Satanás, dos engodos de Satanás. Nós não podemos olhar para as pessoas e guerrear contra elas, querendo fazer o mal contra elas de volta, simplesmente porque elas nos fez o mal. Mas pelo contrário, nós precisamos pagar o mal com o bem. Fez o mal, nós perdoamos, nós amamos, nós oramos, intercedemos por elas. Porque em fazendo assim nós estaremos refletindo o caráter de Deus. Isaac tinha tudo para devolver mal por mal, mas Isaac decidiu pagar o mal com o bem.
Isaac deu um banquete a Abimeleque, mas também a Alzate, seu amigo, e ficou o chefe do seu exército. Então isto aqui nos ensina que diante aquilo que as pessoas fazem contra nós de mal, nós precisamos ter este posicionamento de pagar o mal com o bem, porque quando nós pagamos o mal com o bem, nós estamos refletindo o caráter de Deus. No início, Abimeleque até que recebeu Isaac, porque havia uma grande fome na terra. Porém, quando ele viu que Isaac estava prosperando, se engrandeceu mais do que a ele logo passou a invejar e pediu a Isaac para se retirar, porque sentiu medo, porque o texto diz: e Abimeleque disse a Isaac: afasta-te de nós, porque tornaste muito mais poderoso do que nós. E a Bíblia diz que Isaac partiu de lá e acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Isaac não enfrentou a eles dizendo: não vou sair, eu vou permanecer, eu vou ficar aqui. Não, Isaac se retira. Porque Isaac entendia que Deus estava com ele, e onde ele colocasse a planta dos pés, a bênção de Deus estaria sobre ele. E da mesma forma, nós precisamos ter este mesmo posicionamento. Abimeleque, quando Isaac vai até ele recebe, permite que Isaac habitasse na terra, mas quando viu Isaac prosperar, começou a sentir inveja, a tal ponto de pedir a Isaac que se retirasse da sua terra. Amados, a inveja é coisa séria, e pessoas que têm inveja, que preservam esse sentimento no coração, é capaz de matar, é capaz de tirar a vida do seu semelhante. E nós precisamos tomar cuidado com aqueles que têm esse sentimento, que não se arrepende. Mas também nós precisamos cuidar do nosso próprio coração, para que não venhamos preservar no nosso coração esse sentimento de inveja. Porque a palavra de Deus diz que acima de tudo que se deve guardar, guardai o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios também vai dizer ainda que grande é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja é um sentimento maligno que o diabo usa para tentar nos prender neste lugar, nos fazendo invejar o nosso semelhante, a tal ponto de fazer o que Abimeleque fez, de prejudicar Isaac, pedindo a Isaac que se retirasse da sua terra. Isaac, como servo de Deus, se retirou, porque Isaac entendia que a bênção de Deus não estava rotulada ao lugar geográfico, mas sim a bênção de Deus estaria com ele em qualquer lugar que ele estivesse. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos ter um posicionamento de não pagar mal com mal, mas pelo contrário, vencer o mal com o bem. Porque quando nós temos este posicionamento, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Isaac, quando aceita a aliança, aceita o acordo e dá um banquete aos seus inimigos, a palavra de Deus diz que após Isaac ter despedido a eles, a Bíblia diz que no mesmo dia os servos de Isaac vieram e deram-lhe notícias acerca do poço que havia cavado, dizendo-lhe: achamos água. E a Bíblia diz que ele deu ao poço o nome de Seba. Por isto, até o dia de hoje, o nome da cidade é Beceba. Então, quando nós, diante as situações difíceis, desconfortáveis, de pessoas que nos fazem o mal, nós temos um posicionamento de fazer o bem, nós estamos preparando um cenário perfeito para que a bênção de Deus repose sobre nós. A Bíblia diz que aqui no texto lido, que após Isaac ter tido este posicionamento de aceitar o acordo, a aliança e não pagando mal por mal, no mesmo dia, os seus servos veio avisar que eles haviam achado água no poço que eles haviam cavado. Aqui é uma clara referência indicativa que a bênção de Deus estava se estendendo, estava entrando na extensão sobre Isaac, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque quando nós decidimos confiar em Deus em vez de pagar mal com mal,
mas pelo contrário, vencendo o mal com o bem, nós estamos criando um cenário propício para o repouso das bênçãos de Deus na nossa vida. O segundo exemplo, tratado aqui nas Escrituras veterotestamentárias. A palavra de Deus traz aqui a narrativa em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. A Bíblia traz aqui que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E a Bíblia diz que todas as emboscadas que o rei armava contra o rei de Israel, o profeta Eliseu revelava o local que o rei da Síria estava armando a emboscada. E a Bíblia diz que o rei da Síria ficou perturbado com isto, a tal ponto de achar que alguns dos seus homens estavam traindo a ele. E a Bíblia diz que quando ele externa este sentimento, um dos seus servos lhe disseram: meu senhor, ninguém está te traindo. É que o homem de Deus revela para o rei de Israel tudo que tu fala no teu quarto. E ele, mediante isto que o seu servo fala, ele manda sondar onde Eliseu estava. E ele manda um exército até Dotã para prender Eliseu. E a palavra de Deus traz aqui a narrativa que quando o servo de Eliseu, Geazi, sai de manhã e vê aquele exército que havia sitiado a cidade, ele diz: ai de nós, Senhor. E Eliseu olha para ele e diz: não temas, porque há mais conosco do que com eles. E a Bíblia diz que Eliseu ora a Deus para abrir os olhos do seu servo, para que ele pudesse ver a realidade que Eliseu estava vendo no reino do Espírito. Se não, vejamos, Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor dizendo: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, porque eu vos conduzo ao homem que buscais. Ele os conduziu a Samaria. Quando chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os seus olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e viram que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Ele respondeu: não os mates. Matarias os que capturais com espada e com arco. Serve-lhes pão e água, para que eu coma e beba e retorne ao seu senhor. Ele lhes preparou um grande banquete e eles comeram, beberam. Então ele os despediu e voltaram ao seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Então aqui nós vemos a repetição deste comportamento. Nós vemos aqui que o profeta Eliseu, diante do mal que o rei da Síria estava fazendo contra ele, ao ter enviado um exército para prendê-lo, Eliseu, em vez de permitir que o rei de Israel matasse, destroçando aquele exército, Eliseu não permitiu, mas pelo contrário, mandou servir pão e água. E a Bíblia diz que o rei de Israel prepara um banquete e serve a ele. Por causa desta atitude que o rei de Israel tomou a mando do profeta Eliseu, o rei da Síria foi constrangido por esta boa ação, por este ato que, mesmo diante do mal que o rei da Síria estava fazendo, eles estavam agora pagando o mal com o bem. O rei da Síria foi constrangido e se retirou e desistiu de invadir a terra
de Israel. Porque quando nós temos este posicionamento, quando nós, em vez de pagar o mal com mal, nós pagamos o mal com bem, essas pessoas serão constrangidas, essas pessoas serão conscientizadas que aquilo que elas estão fazendo é injusto e é errado. E com isto elas se arrependerão e mudarão a sua conduta, a semelhança do rei da Síria, que desistiu de atacar Israel, de invadir Israel. Com este ato, Eliseu orou sim para que Deus tirasse a visão destes homens, até que ele chegou a Samaria, e ele torna a orar para que Deus abrisse os seus olhos. E eles viram que estava em Samaria. Porém, quando o rei de Israel quis fazer o mal, matar, Eliseu disse: não matareis, matarás o que capturares com espadas e com arco. Porém estes tu deves servir pão e água. E ele obedece e serve um banquete. E mediante esta boa ação, este comportamento de não pagar mal com mal, o rei da Síria, os sírios, foi constrangidos e se retirou, desistindo de invadir Israel. E da mesma forma, como eu já disse, vou ser redundante, nós precisamos também ter este mesmo comportamento, meu amado e minha amada, porque isto é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é o ódio. O verdadeiro evangelho não é o evangelho da mágoa, do ressentimento. O verdadeiro evangelho é o amor, porque o amor cura mais do que o ódio. A Bíblia diz que o ódio causa briga, causa contenda, divisões, mas o amor cobre multidão de pecado. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos, em vez de pagar mal com mal, disseminando ódio, nós precisamos exalar o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós ainda éramos inimigos, Deus prova o seu amor ao ter Cristo morrido por nós. E meu amado, precisamos ter este comportamento tanto de Isaac e tanto do profeta Eliseu, que diante daqueles que estavam fazendo mal, eles tiveram um posicionamento de não fazer o mal de volta, mas tiveram um comportamento, um posicionamento de pagar o mal com o bem. E aqueles que recebeu esta benesses, esta benevolência, foram constrangidos com esta ação. E no presente século, como filhos de Deus, como portadores de uma mensagem, como portadores do Evangelho de Deus, nós precisamos termos este mesmo comportamento, pois este comportamento é digno dos filhos de Deus. Nós precisamos transitar e caminhar neste lugar, porque quando fazemos assim, nós estamos refletindo o caráter de Deus. E quando também nós nos reportamos para o terceiro exemplo, o Senhor Jesus, que quando estava na cruz do Calvário, sendo crucificado, zombado pelos seus inimigos, a palavra de Deus diz que diante de tudo isto, em vez de ter pedido anjos para acabar com a raça daqueles que estavam ali zombando dele, ou em vez de pedir que descesse fogo dos céus, como fez Elias com os seus inimigos, Jesus teve um posicionamento digno daquilo que ele ensinava, daquilo que ele pregou. Jesus olha para aqueles homens e diz: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que faz. E da mesma forma, quando nós, diante a afronta, diante as calúnias, diante aqueles que nos julgam, aqueles que nos criticam, aqueles que nos fazem o mal, nós, em vez de fazer o mesmo, nós liberamos o perdão, nós oramos, intercedemos, nós estamos refletindo o caráter de Deus, mas também constrangendo aos mesmos a ter um posicionamento diferente daquilo que eles estão tendo e fazendo contra nós. Então não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, porque quando você, em vez de se deixar vencer pelo mal, mas você vence o mal com o bem,
você está refletindo o caráter de Deus, você está exalando a essência de Deus, porque Deus é amor. E Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E por Ele ter nos amado, Ele entrega o seu Filho na cruz do Calvário. Então, da mesma forma, seja aquele que vai fazer a diferença, seja aquele que não vai pagar o mal com o mal, mas pelo contrário, você vai vencer o mal com o bem. Você vai ser aquele que vai propor a paz, você vai ser aquele que vai vencer o mal. Não com o mal, mas vencerá o mal com o bem. Porque quando o mal está proliferando, a única coisa que pode parar o mal é o amor, é o bem. E quando nós decidimos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, nós estamos desembaratando o mal e cobrindo a multidão de pecados. Então nós precisamos ter este posicionamento de não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Então não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Porque estas são as características dos filhos de Deus. Romanos 12, 21 está escrito: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então é neste lugar que nós precisamos transitar, é neste lugar que nós precisamos caminhar, porque nós não fomos chamados para disseminar uma mensagem de ódio, nós fomos chamados para disseminar a mensagem do amor, do verdadeiro amor de Deus, que nos constrange a viver em um lugar não de maldade, de ódio, mas em um lugar de ser filhos de Deus e de disseminar e de revelar e manifestar o amor de Deus. Romanos 12, 17 está escrito: a ninguém torneis mal por mal, procurai fazer o bem diante de todos os homens. Então, meu amado, nós não podemos e nem devemos fazer o mal àqueles que nos fazem o mal. Mas pelo contrário, aqueles que nos fazem o mal, estão nos fazendo mal, eles estão manifestando e revelando quem eles são na sua essência. Mas nós, quando diante a isto decidimos fazer o bem, nós estamos manifestando quem nós somos na nossa essência, porque o texto é fático ao dizer: a ninguém devolver mal por mal, mas procurai fazer o que é certo diante de todos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 está escrito: não retribuindo mal com mal, nem injúria com injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, para que recebais por herança a bênção. Então não podemos pagar o mal com mal, nem injúria com injúria. Mas pelo contrário, nós precisamos bendizer aqueles que estão nos maldizendo. Quando você ficar sabendo que alguém está te caluniando, falando mal de você, te criticando, fofocando, fazendo mexerico contra você, em vez de falar de volta, fale bem desta pessoa. Bendiga essa pessoa. Porque se você fizer desta maneira, você está cobrindo a multidão de pecado, mas também você estará desembaratando todo o mal. E você será abençoado, assim como foi abençoado Isaac e assim como foi abençoado o profeta Eliseu e o rei de Israel com seu povo, porque o rei da Síria desiste de o atacar naquele momento. Então não pague o mal com o mal. O texto de Pedro é fático ao dizer: não retribuindo mal com mal, nem injúria com injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados. Ou seja, nós fomos chamados para ser portadores de uma mensagem de vida, sermos portadores de uma mensagem de paz que promove a paz de Deus. E a palavra de Deus traz aqui que quando nós agimos desta maneira, sobre nós reposa a bênção de Deus, porque o texto diz: para que recebais por herança a bênção.
Então é neste lugar que nós precisamos transitar e nos comportar, porque quando nós fazemos assim, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Mas quando nós decidimos pagar mal com mal, aí nós já não estamos refletindo o caráter de Deus, mas nós estamos refletindo a essência de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. E nós, como filhos de Deus, não fomos chamados para refletir o caráter do diabo. Nós fomos chamados para refletir o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando na cruz, sendo zombado, escarnecido, ele, em vez de pagar o mal com o mal, ele libera o perdão para aqueles homens, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então é neste lugar que nós precisamos estar e transitar. Mateus capítulo 5, versículo 44 está escrito, Jesus dizendo para os seus discípulos: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazeis o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então isto aqui nos confronta a não viver na carne, a não viver pagando mal com mal, a não viver sendo portadores de uma mensagem de ódio, de uma mensagem de morte. Mas pelo contrário, esse texto nos chama a um lugar, a ser bocas que jorram águas vivas, água que mata a sede dos inimigos, que mata a sede daqueles que estão nos caluniando, nos difamando. E quando nós somos fonte de água viva que mata a sede dos nossos inimigos, nós o alcançamos e levamos eles a uma consciência de arrependimento. E em vez de viver nesta disputa, nós trazemos ele ao nosso lado. Antes desse texto, Jesus traz aqui aos seus discípulos uma série de ensinos, como eles deveriam se comportar diante dos inimigos que fizessem mal para eles. Jesus chama a um lugar de amar, a um lugar de não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Se não, vejamos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer um que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Então Jesus traz aqui aos seus discípulos este conceito, que eles não deveriam se deixar vencer pelo mal, mas eles precisavam vencer o mal com o bem. Com isto, Jesus lança a mão às escrituras veterotestamentárias. E Jesus diz para eles: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. E Jesus volta dizendo: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Que Jesus está literalmente falando de perdoar, de não devolver mal por mal, mas pelo contrário, fazer o bem, porque o versículo 40 ele diz: ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, não volte as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele volta dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos
e orai pelos que vos perseguem. Na antiga aliança, a lei era: odeia o seu inimigo, mata o seu inimigo. Mas Jesus agora, na nova aliança, que alguns chamam que a graça veio para trazer uma liberdade que a palavra de Deus não ensina. Jesus aqui eleva o padrão. Na antiga aliança era dito: odeie os seus inimigos. Mas Jesus agora está dizendo: ame os seus inimigos. Então a graça veio para elevar o padrão, mas ela não veio somente para elevar o padrão. Ela veio trazer poder capacitador para nos empoderar a viver neste lugar. Então, meu amado e minha amada, nós temos a graça de Deus, que nos empodera a viver neste lugar de não pagar mal com mal, mas vencer o mal com o bem, como o Senhor Jesus ensinou aqui aos seus discípulos, que na antiga aliança ensinava que deveria odiar os inimigos, que era toma lá da cá. Mas Jesus agora está ensinando: eu porém vos digo, ame os seus inimigos e orem por aquele que vos persegue. Então é este lugar que nós precisamos estar, porque quando nós transitamos neste lugar, como eu já disse, e vou ser redundante, nós estamos refletindo o caráter de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15 está escrito: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, de um para com os outros, fala de koinonia, de comunhão. Todos, fala de todos os lugares que nós transitamos. Nós precisamos exalar este bem que Deus deseja e espera que todos nós, filhos dele, externe e exale a sua essência, que é o amor. Amém? Provérbios capítulo 25, versículo 21 está escrito: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Então esse texto fala desta lei, da semeadura e ceifa. Se você quiser colher o bem, você vai ter que plantar o bem, até mesmo sobre aquele que faz o mal, porque aqueles que estão fazendo mal, o texto aqui de Provérbios 17:13 diz que o mal não se apartará da casa deles. Mas nós, quando diante daqueles que estão nos fazendo mal, nós fazemos o bem, nós estamos plantando o bem e certamente vamos colher o bem. E é este o lugar que eu e você precisamos estar fazendo esta semeadura. Porque quando nós damos de comer aos nossos inimigos, damos de beber aos nossos inimigos, nós estamos plantando o bem e certamente vamos colher o bem. E aqueles que estão semeando o mal, colherá o mal, porque Provérbios 17:13 diz: quanto àquele que retribui o mal pelo bem, o mal não se apartará da sua casa. Ou seja, o mal não vai sair da casa deles, mas você que está tendo um posicionamento de não se deixar vencer pelo mal, mas pelo contrário, pagando o mal com bem, você vai colher bênçãos da parte de Deus. Você colherá o fruto da sua semeadura, que é o bem. Então não se canse de fazer o bem, mas pelo contrário, dê continuidade. Ainda que as pessoas estejam te pagando o bem que você está fazendo com o mal, você deve continuar praticando o bem, porque quando você pratica o bem, você está refletindo o caráter de Deus, mas também você está semeando o bem e você colherá o fruto da sua semeadura. Então, não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E não obstante a isto, eu quero entrar nas aplicações do texto áureo que lemos. Primeiro princípio e lição prática. Romanos 12:17, Paulo diz: a ninguém devolver mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. E não obstante, o direcionamento bíblico é fático, claro e explícito, em que nós não podemos e nem devemos devolver mal por mal, mas nós precisamos procurar fazer o que é certo diante de todos.
Esta expressão que o apóstolo São Paulo usa, diante de todos, isto fala de retidão, de um comportamento ativo e não reativo às coisas que as pessoas fazem contra nós, mas um comportamento ativo de alguém que foi transformado por Deus e que entendeu a sã doutrina da palavra de Deus, que nos chama a este lugar de não viver fazendo mal e nem devolvendo mal por mal, mas vivendo em um lugar de retidão, em uma vida de fé genuína, amor e perdão. Porque quando nós transitamos neste lugar, nós estamos refletindo o caráter de Deus, porque Paulo diz: a ninguém devolver mal por mal, mas procurar fazer o que é certo diante de todos. Então isto fala de retidão, fala de um comportamento digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando na cruz do Calvário, em vez de rogar a Deus que mandasse 12 legiões de anjos para desembaratar aqueles homens que o zombavam, ou pedir que descesse fogo dos céus, ele, pelo contrário a isto, ele roga ao Pai para liberar o perdão sobre a vida daqueles que o zombavam. Então é este lugar que nós precisamos estar. Nós não podemos devolver mal por mal, mas nós precisamos procurar fazer o que é certo diante de todos, vivendo uma vida de retidão, externando e expressando o caráter de Deus. Não podemos ter uma atitude, um comportamento reativo àquilo que as pessoas estão fazendo contra nós, em que as pessoas fazem o mal, nós devolvemos o mal. Nós precisamos ter um comportamento ativo, digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama a este lugar de não devolver mal por mal, mas pelo contrário, pagar o mal com o bem, vencendo o mal com o bem, porque é este lugar que nós precisamos transitar. Segundo princípio e lição prática, Romanos capítulo de número 12, versículo 18, o apóstolo São Paulo diz: se possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. O apóstolo Paulo é enfático ao dizer que, se possível, no que depender de nós precisamos viver em paz com todos os homens. Isto significa dizer que nós precisamos ser promovedores da paz. Nós precisamos a cada dia sermos portadores de uma mensagem de paz, em vez de sermos promovedores de contendas, de partidarismo, de facções dentro da igreja. Pelo contrário, nós precisamos assumir o nosso lugar de filhos de Deus, porque no Sermão da Montanha Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E não obstante, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser promovedores da paz com aqueles que gostamos ou não gostamos. Nós precisamos externar o amor de Deus, porque quando externamos o amor de Deus, nós estamos revelando o caráter do Pai, a essência do Pai, transmitida mediante as nossas ações, o nosso comportamento para com aqueles que nos faz o mal. Porque o apóstolo Paulo é enfático ao dizer: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Então nós precisamos ser promovedores desta paz. Nós precisamos viver neste lugar de tal maneira que aqueles que estão à nossa geografia sejam impactados pelo poder do nosso testemunho, pela nossa vida de devoção a Deus, não a devoção monótona, mas uma devoção viva, baseada e fundamentada no amor. Não por obrigação, mas por amor a Deus. Então, meu amado e minha amada, é este lugar que nós precisamos transitar como filhos de Deus, sermos promovedores da paz. Porque quando nós somos promovedores, nós estamos manifestando o caráter de Deus e a essência de Deus. Porque Paulo é enfático ao dizer: se possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Então, aquilo que está na nossa alçada, que está na nossa realidade, nós precisamos fazer para viver em paz. Se alguém não quiser paz conosco, nós simplesmente o amamos, intercedemos e oramos e deixamos ele viver como ele quer, até que Deus toque no seu coração, gerando arrependimento e trazendo ele a um lugar
de ser promovedores da paz de Deus. Terceiro princípio e lição prática. O apóstolo São Paulo diz: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. O apóstolo São Paulo está literalmente nos ensinando com esta expressão: não nos vingueis a vós mesmos. Literalmente, Paulo está afirmando que a vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus. E por pertencer a Deus, Ele mesmo, em uma medida justa, Ele retribuirá ao ofensor a ofensa que o mesmo tem feito contra nós. Então não cabe a mim e a você nos vingar daqueles que está se opondo, que está nos caluniando, nos difamando, se levantando contra nós. Não cabe. O que cabe a nós é perdoar, é amar estas pessoas, entendendo que elas podem estar erradas, mas Deus a ama, e por Deus amar nós precisamos amar também, e orar, interceder para que o Senhor gere no coração deles arrependimento e saia deste lugar de cegueira e venha a este lugar de viver uma vida digna do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado e minha amada, nós não podemos e nem devemos fazer justiça na nossa própria ira, no nosso próprio mérito. Nós precisamos entregar ao Senhor, confiar nossa causa ao justo juiz, porque Ele é quem julga, é Ele quem faz justiça. E quando nós, diante as afrontas, diante aqueles que estão nos fazendo mal, nós temos um posicionamento de fazer o bem, nós estamos manifestando o caráter de Deus, nós estamos manifestando a essência de Deus. E aquele que está nos fazendo mal, eles estão semeando mal e eles vão colher o fruto daquilo que estão semeando. A nossa parte é perdoar, a nossa parte é amar, a nossa parte é interceder para que Deus derrame graça, tenha complacência com eles, como Jesus orou na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que faz. É este comportamento que nós precisamos, porque eles estão semeando o mal e eles vão colher este mal, porque a Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não se deixa zombar, tudo aquilo que o homem semear também ceifará. Então, se você quer ter uma boa ceifa, uma boa colheita, semeie o bem, pratique o bem para com aqueles que estão lhe fazendo mal, que estão lhe caluniando, lhe difamando, lhe ofendendo. E você vai colher o bem se você semear o bem. Mas se você tem um comportamento rude, um comportamento presunçoso, prepotente, arrogante, de devolver mal por mal, aí você vai colher o mal. Mas se você, diante ao mal que estão fazendo a você, você tem um posicionamento de fazer o bem àqueles que estão lhe fazendo mal, você está plantando o bem e certamente você colherá o bem. Então é este lugar que Deus nos chamou para estar. Quarto princípio e lição prática que o apóstolo São Paulo ensina à igreja em Roma. O apóstolo Paulo diz: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizer isto, amontoarás brasas sobre a cabeça deles. Literalmente, o apóstolo São Paulo está nos ensinando que nós precisamos estar pronto a servir os nossos inimigos com os nossos recursos, com o nosso tempo. E quando nós fazemos assim, nós estamos amontoando brasas vivas sobre a cabeça deles. E estas brasas significa esta boa ação que nós estamos fazendo para com eles, mesmo diante ao mal que eles estão nos fazendo. Nós temos este posicionamento de deixar à disposição dos mesmos nossos recursos, nosso tempo para abençoá-lo.
Porque quando nós fazemos assim, nós estamos refletindo o caráter de Deus, mas também nós estamos manifestando o amor e a essência de nosso Pai. E não obstante, quando nós nos propomos a servir os nossos inimigos que nos faz o mal com o nosso tempo, com os nossos recursos, nós estamos colocando brasas sobre a cabeça deles. Porque esta expressão que Paulo usa, se fizer isto, amontoará brasas sobre a cabeça deles. Estas brasas sobre a cabeça significa que estas pessoas, mediante as nossas ações de benevolência, de platidão, perdão para com eles, após ter nos feito mal, essas pessoas ficarão com a mente perturbada, pensando: como que eu fiz o mal? E ele ou ela está agora me retribuindo o mal que eu fiz, me retribuindo com o bem. E estas pessoas ficarão com as suas mentes perturbadas e elas serão conscientizadas que aquilo que elas fizeram contra nós é errado, e elas serão alcançadas pela graça, pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e elas vão se arrepender e ser transformadas. Seja tanto no âmbito secular, que pessoas nos fazem o mal, e seja também no âmbito eclesiológico. Porque dentro da casa de Deus há vários tipos de pessoas: pessoas nascidas de novo e pessoas que nunca nasceram de novo e que precisam nascer, pessoas que já atingiram o nível de maturidade, pessoas que estão ali, mas ainda estão na infância espiritual, ainda são bebês espirituais, e por isto anda na carne, fazendo mal um ao outro. E nós, como maduros na fé, precisamos ter um comportamento digno do Evangelho, de não pagar mal com mal, mas pelo contrário, vencer o mal com o bem. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos refletindo o caráter de Deus e a essência de Deus e o amor de Deus. Quando nós, em vez de pagar mal com mal, mas pelo contrário, nós damos alimento, nós damos de beber, de comer aos nossos inimigos, aos nossos adversários. Então é este comportamento que nós precisamos ter. Em vez de pagar mal por mal, nós precisamos vencer o mal com o bem. Quinto princípio e lição prática que o apóstolo São Paulo ensina à igreja em Roma, e que também serve como fundamento doutrinário para a igreja do presente século. E nós, como cristãos nascidos da água e do Espírito, precisamos transitar e praticar estes princípios. O apóstolo Paulo ensina a igreja em Roma a lei do amor e da semeadura e ceifa, ao afirmar: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, meu amado e minha amada, é este o lugar que nós precisamos transitar e estar. Nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas pelo contrário, nós precisamos vencer o mal com o bem. E como vencer este mal com o bem? No momento que você é ofendido, alguém faz mal contra você, calunia você, difama você, fere você, e você tem um posicionamento de não retribuir do mesmo modo, você está vencendo o mal. E quando você vence o mal e você decide pagar este mal, não com o mal, mas com o bem, aí você está semeando o amor, mas também o bem. E certamente você colherá o fruto desta semeadura. Então não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu quero orar por você e com você nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, exaltado, engrandecido seja o seu nome. Que esta palavra passe do nível do intelecto, passe das informações e que penetre o nosso coração, trazendo vida e vida e plenitude, transformação e capacitação para vivermos neste lugar de não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, porque foi para isto que o Senhor nos chamou e nos comissionou, para ser portadores do teu amor, de uma mensagem de amor, de paz, de uma mensagem que exala o seu amor e que traz a consciência de nós, Senhor, pecadores,
este princípio, que nós não podemos e nem devemos pagar mal com mal, mas que pelo contrário, a cada dia nós precisamos vencer o mal com o bem. Nos ajuda, Senhor, a viver neste lugar, nos capacita por meio da sua graça, porque a sua graça não veio somente para perdoar pecado. Uma das definições da graça é poder capacitador, e este poder que nos capacita a viver neste lugar, de não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. E nesta noite nós abençoamos os nossos perseguidores, os nossos opressores, aqueles que se levantam contra nós, nos caluniando, nos difamando e fazendo mal contra nós. Nesta noite nós liberamos o perdão e te pedimos, abre os olhos deles, para que eles vejam a luz do Evangelho, a glória de Deus manifesta na face de Cristo, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meu amado e minha amada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe também um like e compartilhe esta mensagem para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.